É o, é o capítulo 30. 30, né? Faz barulho. Não, faltam 2 minutinhos. Boa Então, a gente noite, gente. vai dando logo boa noite para todo mundo. Boa noite, Thelma, Andréia, que chegou agora. Pessoal todo, sejam todos bem-vindos. É muito bom ver vocês, mesmo que seja virtualmente, é bom. Então, vamos começar daqui a 2 minutinhos. Gente, boa noite. Então, agora podemos começar, João. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início. Vamos levar os nossos pensamentos, a serenar os ânimos, buscando a espiritualidade superior, buscando as luzes que jorram do alto em abundância, buscando o nosso amado Mestre, Divino Amigo Jesus, pedindo a Ele, esse amigo desvelado, abnegado, que está sempre ao nosso dispor para as nossas questões mais íntimas, nos auxiliando, nos amparando, através do seu evangelho de amor. Então pedimos, Senhor, que nos fortaleça o ânimo, que nos abençoe a caminhada, nos conduzindo por caminhos seguros e nos ajudando a transpor as dificuldades que muitas das vezes nós trazemos para nossas vidas. Que saibamos discernir o bem, que possamos despertar a caridade em nossos corações, a fraternidade, levar o bem a todos aqueles que estão conosco e que cruzam conosco, e que possamos assim encontrar o nosso bem, através do amor, através da fraternidade, da compreensão, do entendimento e principalmente da paciência, a paciência para aqueles que nos trazem lutas, dificuldades, e paciência para conosco mesmo, porque sabemos que caminhamos ainda, nossos passos são vacilantes, mas pedimos, Senhor, que não nos deixe faltar o bom ânimo, para buscarmos a luz, para nos burilarmos cada dia mais. Gratidão à espiritualidade, benfeitora e amiga, que cuida, que zela tão amorosamente desse estudo abençoado, que os ensinamentos dessa noite possam encontrar guarida em nossos corações, nos fortalecendo e nos ajudando a sermos melhores a cada dia. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, a cada coração, a cada familiar e a cada amigo querido que não pôde estar aqui conosco esta noite. Gratidão, Senhor, que assim seja. Pode começar? O mundo e o mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, João, capítulo 7, versículo 15. Nos centros religiosos,
há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Aqui, na verdade, eu acho que, assim, até um pouquinho diferente, a gente que, né, tem uma outra ideia da morte, eu acho que isso facilita no sentido de não ser tão, da gente não ter essa ideia de que morrer, a gente vai mudar de lugar, vai mudar de situação, que a gente vai encontrar paz, vai para um lugar lindo, maravilhoso. Acho que como a gente é um pouco mais esclarecido nesse sentido, isso ajuda um pouco, porque o que ele fala aqui, na verdade, ele começa falando que as pessoas não creem na paz nem no amor, senão nos planos diferentes da Terra. E que elas imaginam situações maravilhosas, injustificáveis, sem esforço próprio. Então, elas imaginam que elas vão para um lugar, vão desencarnarem, maravilhoso, vai para o céu, com os anjinhos lá, e as harpas, e independente do que a gente tem de conduta aqui, né? Do que a gente faça para merecer um lugar melhor ou não. E aí, como elas imaginam que, não fiz mal, não matei, não roubei, eu vou para o céu, então elas esperam isso porque é o que ele fala aqui, o anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito, porque ele imagina que aqui não serve, nada é bom, não se trabalha aqui, não se produz boas coisas, e aí quando morrer vai para o paraíso. Mas na verdade não é bem assim. E eu achei importante também o que ele fala aqui, que o mal não é essencialmente do mundo, mas as criaturas que o habitam. Então, na verdade, independente de onde a gente esteja, do que a gente imagina, se a gente, como criatura, não se melhorar, a gente pode estar em qualquer lugar, que vai ser sempre ruim, que isso é inerente do ser humano. Então, a gente precisa melhorar para a gente ver o mundo de outra forma e ver coisas boas no que a gente tem. É o que ele fala que a terra em si sempre foi boa. Da sua lama brotam lírios de delicado aroma. Ou seja, tudo tem utilidade, tudo é importante. E a gente precisa se melhorar até para poder ver isso com outros olhos. E não achar que isso é uma coisa, que as coisas boas estão só lá no céu que a gente imagina. E um céu que a gente imagina que a gente vai, e às vezes sem mérito nenhum, né? A gente não faz nada para tentar buscar uma situação melhor. A gente senta aqui, se acomoda e acha que tudo vai se resolver quando a gente morrer. E aí ele fala também, de nada vale partirmos do planeta quando os nossos males não foram exterminados convenientemente. Acho que é um pouco disso, né? A gente precisa se resolver, se melhorar, para a gente aí sim galgar um lugar melhor. E aí ele fala, podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Acho que é isso. Acho que é mais a busca da gente se melhorar, que a gente muda um pouco essa visão. Então, é isso mesmo. As pessoas têm uma tendência a achar que o fato da gente passar para o outro plano
nós estamos santificados, né? Como se a coisa fosse assim, milagrosa, e não é. Na realidade, a gente vai com a bagagem que a gente tem no coração. Então, se a gente tem raiva de alguém, se a gente guarda ressentimento, vai com a gente, gente. Não some com um passe de mágica. Então, a gente tem que olhar o nosso coração aqui. O que eu guardo no meu coração aqui? É isso que vai comigo. Então, ninguém vai encontrar um plano, como disse a Vivian, ninguém vai encontrar um plano maravilhoso se nós estamos indo com o coração cheio de ressentimento, de mágoas, enfim, vamos levar isso. Então, é importantíssimo que a gente faça essa limpeza do nosso, sabe, do nosso coração aqui. Então, a raiva, o egoísmo, o ressentimento, o ódio, são pesos que nos aprisionam e nos vão manter em ambientes muito densos, muito infelizes. Iremos ficar passando lá pelo umbral da vida, aquela coisa toda, até a gente, de uma certa maneira, expurgar esse peso. Então, é importante que a gente combata, como disse Jesus, livrai-os do mal. E aí a gente, às vezes, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, amém, aquela coisa, a gente fica achando que é o mal que pode nos acontecer. É uma tragédia, uma enfermidade, mas esse mal, gente, o mal que vem de fora, não nos afeta. O mal que nos afeta é o que sai da gente. Então, o mal que a gente tem que combater é aquele que a gente traz no coração. É a nossa capacidade de ter a raiva, de ter... Tem gente que tem ódio. Ódio, quando é contrariada, fica possessa de ódio, de raiva, fica ressentido, alimenta rancor. Gente, isso aí são grilhões que nos prendem a um inferno. É um inferno que a gente cultiva dentro do coração. Então, se a gente partir numa situação dessas, para onde vocês acham que a gente vai? Né? Se a gente parte... Né? Tem gente que tem uma discussão séria e infarta. Infarta e parte. Para onde essa pessoa vai? Pensa bem. Ela infartou diante de uma crise de raiva, de ódio. Para onde a gente vai? Né? Então, a gente precisa dar uma olhadinha assim, na nossa bagagem de sentimentos, para nos desfazermos de coisas que só são pesos mortos, pesos que vão nos acorrentar. Então, quando Jesus aconselha o perdão, gente, é porque a terapia, hoje os médicos chegam a falar nisso, das pessoas que têm a capacidade de perdoar, que são mais altruístas, que têm sentimentos mais generosos, elas têm facilidade de se restabelecer melhor, têm facilidade de cultivar mais a saúde, enfim. E as pessoas de temperamento assim mais arraigado a esses sentimentos assim mais mesquinhos, problemático, né, gente? É muito problemático. E esse trabalho, gente, a gente pode pedir a Jesus que nos ajude, mas o trabalho é nosso. Tirar esse lixo do nosso coração é trabalho nosso, ninguém vai poder tirar, só nós. E aí, eu sei porque teve recentemente com uma pessoa amiga, e ela teve uma discussão muito séria com uma pessoa do seu círculo de relações, e ela ficou extremamente passando mal, ficou angustiada, ficou isso, ficou aquilo, ficou péssima, péssima. E nós conversando com ela, a gente disse, olha, você tinha a opção, mesmo que você tivesse, os orientais dizem que quando nós discutimos, chegamos a um processo de discussão, nenhuma das duas pessoas tem razão. Nenhuma das duas tem razão, porque a gente teria que resolver a questão conversando. E aí, se a gente chega a um processo de discussão, certamente ambos perdemos a razão. E aí, eu estava falando com essa pessoa, eu falei, olha, você tinha o poder de dizer não, porque aí passou a discussão, aí ela estava mais ou menos calma, mas aí, de repente, quando ela lembrou da discussão de novo, voltou todo aquele
aquela turbulência, voltou aquilo tudo, coração. Aí ela começou a passar mal, etc, etc. E aí nós falamos para ela, olha, você foi aliviada, foi trabalhada, você automaticamente você foi relembrar tudo. E você automaticamente voltou a ficar com raiva da pessoa, enfim. E aí a gente colocou, a gente tem o direito, mesmo que tenha razão, você tem o direito de escolher ser feliz. Ou seja, eu não quero, mesmo que tenha razão, eu não quero guardar raiva, eu não quero guardar ressentimento. Vamos entregar as coisas, e isso é uma escolha que a gente pode fazer. Eu não preciso ficar guardando o ressentimento de alguém só porque ele agiu mal comigo, né? E o número de vezes que nós, nessa ou em outras etapas, agimos mal com outras pessoas também, né? Então, a gente precisa ver por esse ângulo. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa nessa, dessa questão? Não? Ninguém? Eu acho que é muito o que o João gosta sempre de falar, né? O seu tesouro está onde está seu coração. Então, assim, a paz que você busca, o que você quer, independe do lugar, independe do que está cheio o seu coração. E é isso. Se você está cheio de ódio, de raiva, então você nunca vai ter paz, independente de onde você estiver. Acho que é mais ou menos esse o pensamento. E aí, quando a pessoa está assim, repara que tudo acontece. Aí a pessoa começa a dizer, nossa, parece que eu estou sendo perseguido, coisa e tal. Tudo acontece, mas aonde está a frequência vibratória? Aí uma coisa encadeia a outra, né? E fica complicado mesmo, né? Fica complicado. Bom, se ninguém mais quer falar nada, então a gente vai para o nosso lar. Joana, quer começar a leitura? Começo sim. É o capítulo 29, né, Pepita? Isso. É a visão de Francisco. A visão de Francisco. Quando Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações do serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Por meio do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos à nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo! E o olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro! Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã! Não quero, não quero! Calma, Francisco, pedi a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Vamos comentar, Joana? Vamos. O capítulo começa, né, com a senhora Laura ligando, né, é um aparelho de comunicação. Imagina um telefone, algo parecido com isso, ligando para o André Luiz, perguntando notícias, porque ele tinha ficado para fazer a hora extra, né, e não estava tão entretido com o seu trabalho que tinha esquecido de dar notícias para ela, né, e aí ela parece que ela fica bem feliz, né, de ver que ele está se dedicando ao trabalho útil e incentiva que ele continue, mas mostra para ele que ele tem a hora que ele quiser voltar, que a casa está aberta, que a casa também é dele, né? E aí, quando ele volta a
para o trabalho, né, ele encontra a Narcisa tentando acalmar o Francisco, né, que é um jovem que parece atordoado com uma figura que o está perseguindo, sei lá, um fantasma, algum monstro, que ele chama de monstro, né, com vermes, e ele pede socorro, insistentemente pede socorro para Narcisa. E aí, assim, chama a atenção que a Narcisa pede calma para ele, falando que ele vai conseguir se libertar dessa imagem, desse monstro que o está perseguindo, né? Mas que ele vai conseguir ficar sereno, mas que ele precisa, o trabalho é dele de tirar, ela até fez uma metáfora que, né, ela usou, de que a mente é como se fosse uma esponja embebida em vinagre. Para que a gente conseguir absorver coisas boas, primeiro a gente tem que se libertar dessa substância azeda. E que ela iria ajudar, mas que dependia dele. O trabalho mais árduo, né, o trabalho mais intenso, seria dele mesmo, né, de tentar tirar esse vinagre para tentar absorver serenidade, alegria. Basicamente isso que eu entendi. É muito bem, Joana, é isso mesmo. Mas reparem só que a gente fica imaginando que no plano espiritual automaticamente se sabe tudo, a conexão. E a gente vê a dona Laura dando uma chamada por um aparelho de comunicação para, olha, estou preocupada contigo. Será que ela tinha um sentido a mais, não podia saber? Não é? Não, ela liga para lá para saber dele e fica sabendo. E ela fica super feliz. E ele conta o que ele estava fazendo. Ou seja, ele estava sendo um serviçal de limpeza, né? Começou limpando o vômito, agora estava lá ajudando para arrumar acomodações, mas feliz da vida extremamente, e ela diz exatamente isso para ele, para se apaixonar pelo seu trabalho e que se embriague de serviço útil, que somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Quer dizer, a gente não adianta que não vai crescer só com palavras, só com estudo, o estudo é importante, muito importante, mas a gente precisa ação. E essa frase da Narcisa, dizendo que o trabalho mais intenso cabe a ele, um trabalho mental, é aquilo que a gente acabou de falar no início, que a limpeza do nosso campo mental depende da gente. A espiritualidade, a gente fica pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que Deus nos ajude, mas a gente tem que também decidir alijar as ideias ruins da nossa mente, os pensamentos, os sentimentos, né? Alguém gostaria de tecer algum outro comentário desse trecho? Não? Camila, quer ler um pouquinho? Camila fechou agora o microfone. Então, Fernanda, quer ler um pouquinho? Posso ler. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela, acordada, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando meu sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar?
A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou, então, a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-nos samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. Vamos parar aí, Fernanda? Na realidade, era para parar antes desse parágrafo, mas aí vamos lá. Pode comentar. Não, aí continua descrevendo ali, né, o tratamento que é feito com ele, né, que ele melhorava um pouco, mas logo voltava a sentir aquele tormento, a experienciar aquelas sensações, né, a sentir aquela presença ali atormentando, e até que ela consegue aplicar um passe nele e alterar seu padrão vibratório, né, e junto com a água amenizar aquele sofrimento. E aí o André questiona, porque assim, ele não conseguia ver nenhuma entidade ali junto, né, daquele senhor, e ele questiona se seria alguma entidade que ele não tivesse conseguindo ver. E ela explica que não, que na verdade é a própria visão do corpo dele, né, que o atormenta, como se aquilo ficasse fixado na mente dele, e eu imagino que ele esteja ainda conectado ali àquele corpo, e ele vê, né, aquele corpo assim se definhando, aí ele fala dos vermes, né, ele vê os vermes ali comendo, ele deve ter ainda as sensações ali, porque ele continua conectado pelo pensamento àquele corpo, né? A gente sabe que não tem mais a conexão ali do perispírito, mas o apego, ela fala aqui que o apego dele ao corpo era tão grande, né? Era que ele não conseguiu se desvincular, e ele também não tinha nenhuma perspectiva dessa vida futura, né? Ele, enquanto encarnado, não ponderava sobre essas questões, e eu acredito que devia ser daqueles que não acreditava que existisse, que acreditava que existisse o nada, né, depois. E aí, como esse desencarne foi de uma forma abrupta, né, não foi por uma doença, né, onde ele ficou acamado,
foi de uma maneira abrupta, ele não teve nem esse tempo de adaptação e acabou permanecendo ali conectado àquele corpo e só realmente conseguiu se afastar um pouco quando começou o processo ali de putrefação mesmo e de decomposição, né? Tem uma parte aqui, antes de entrar nesse processo, em que o André fala da atitude da Narcisa, tão amorosa, tão paciente, tão acolhedora. E aí ele vai dizer uma frase aqui que eu acho que é importante Assim, para a gente. na hora eu Aquela pensei, depois esqueci. exemplificação, aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio. E a gente vai ver que o André Luiz vai usar a Narcisa como referência durante muito tempo para auxiliá-lo, vai ser ela que vai auxiliá-lo, e ele, em muitas situações, se lembra de como a Narcisa agia, porque a gente pensa em Jesus, mas é importante quando a gente tem a referência de alguém próximo que já consegue agir mais ou menos dentro desses padrões evangélicos. Então, ele estava ali convivendo com a Narcisa, em que ele via a profunda dedicação, o devotamento, tudo como, digamos assim, ela se dedicava, isso é importante. E isso, a gente, na página inicial, que a Vivian explanou, e que muitas pessoas acham que basta desencarnar para que a gente encontre o paraíso, aí esse capítulo vai mostrar exatamente, por exemplo, esse rapaz, como a Fernanda já colocou, desencarna de maneira violenta, apegado demais aos valores físicos, ficou agarrado àquele corpo, querendo levantar o corpo, acham que estão vivendo um pesadelo, não acreditam na morte, quer dizer, várias pessoas, vários espíritos nobres tentaram auxiliá-lo, mas é isso que é importante, gente, a nossa mente tem que ter espaço para receber Jesus. A gente tem que ter espaço para receber o amparo espiritual. Não é? O nascimento de Jesus numa estrebaria, porque não achou lugar nenhum, quer dizer, nenhuma estalagem da época, nenhum local, nenhum lar em onde eles bateram para tentar socorrer a Maria já no final da gestação, né, aquela barriga grande e tudo mais, é um símbolo mostrando que, olha, ele nasceu numa estrebaria porque não havia espaço no coração da humanidade. Não havia espaço. E, de uma certa maneira, às vezes, nós continuamos não tendo espaço para Jesus, não tendo espaço para um tempo de reflexão, para um tempo de nos aquietarmos, para um tempo de oração. E aí a gente vê que esse rapaz que tenta ser ajudado de várias maneiras, ele se fecha nessa mente cheia, como disse a Joana, que dá o exemplo que a Narcisa usa, como uma esponja carregada de vinagre, ou seja, de substâncias tóxicas, azedas. Então, ele não consegue, nenhum pensamento edificante consegue ter ressonância no seu ser. E aí a gente fica imaginando quantas e quantas vezes nós nos desesperamos e a gente fica, ai meu Deus, ai meu Deus. Gente, desespero não nos permite receber ajuda. A ajuda tem que encontrar a mente equilibrada, asserenada. Então, a gente pode estar agoniada? Pode, mas a gente tem que pedir a Jesus, pedir a Deus, a quem gosta de pedir a Nossa Senhora, não importa. Mas a gente tem que estabelecer esse tempo de tranquilidade, de pedir que a gente possa entender os desígnios divinos, que estão sempre corretos, por mais que nos pareçam difíceis, por mais que nos pareçam incompreensíveis, eles têm uma razão de ser, têm um motivo, né? Então, é que a gente tenha essa capacidade de nos
reverenciarmos a vontade divina em nós. Então, isso aqui é importante. Então, automaticamente, como a Fernanda já colocou isso tudo, na medida em que ele é extremamente apegado à matéria e ao mundo, ele se apega, se sente vinculado ao corpo em decomposição. E é um suplício terrível. Mesmo ele já está recolhido, mas vira e volta, ele se sente atordoado por essa visão, né, esse monstro a que ele se refere, o próprio corpo em decomposição, que deve ser um aspecto tenebroso, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma pergunta? Fala, Babi. Não, é só porque ele ainda tem o agravante que essa morte dele, como ele fala aí, né, foi um desastre por pura imprudência. É Então, verdade. ainda considera um suicídio indireto, né? Verdade. Bem, bem lembrado isso, é exatamente isso. Então, ele é mais um agravante, né? Então, João, quer ler um pouquinho? E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes. Experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos ciclos carnais. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Quer comentar, João? Sim. Comenta aí, essa parte é tão emocionante. Ele continua, né, descrevendo aqui a situação, né, de total perturbação de Francisco, né, e ele, né, e contanto que ele não consegue nem reconhecer o próprio pai, né, ali, e o pai tentando manter uma serenidade, né, às vezes ali um ar de, né, que está sereno, né, não tranquilo, né, mas que está firme, né, ali diante da situação do filho, mas que a saída aí do ministro, né, do amigo, né, ele se entrega ali às suas emoções, né, que estão ali contidas, e eu acho que o que se externou ali, né, esse gesto do pai, né, achei bonito isso, né, esse gesto humano, né, de se ajoelhar e diante do enfermo, né, então, assim, ele se apequenou, mas ele se fez grande também, né, através do amor que ele sente pelo filho. Então, acho que essa energia, né, essa força que o amor, porque o amor é a maior força do universo, né? E ele move mesmo, é o amor que cobre uma multidão de pecados, que resgata qualquer sombra, né? Então, acho que essa força poderosa desse amor de pai fez com que o Francisco, né, melhorasse, né, consideravelmente, né? E é o que eu desse pedaço de texto aqui, né? Eu acho que quando ela diz que esse pai ele tinha uma condição bem elevada e se manteve ali, não é? Mas aí quando ele tem a possibilidade de ficar a sós, enquanto o ministro né? Ele se manteve, né, equilibrado. Mas aí ele
você vê que ele não resistiu, porque ele viu a condição de loucura, o filho estava num processo de loucura, e não conseguia, impermeável à ajuda, impermeável ao socorro. E aí ele, imagina o que ele transmitiu para esse filho. Como você falou, que amor, e tem que ser um amor que não é aquele amor posse, é aquele amor sublimado. Que amor foi esse? A quem ele apelou? A Maria, a Jesus, a quem ele apelou, a quem ele intercedeu em benefício desse filho? E que a gente, como ela disse, eu não sei o que aconteceu, ou seja, que mistério foi esse? Mas o garoto teve uma melhora considerável, né? Então, a gente, o poder do amor de uma mãe, de um pai, né? De uma avó, de um filho, quando é um amor assim, mas ele tem um poder que é incalculável, incalculável, não é? Porque você vê, eles estavam fazendo tudo, ele não apresentava melhoras, e aí a prece desse pai, o que faz realmente, assim, quando eu estava lendo, eu fiquei até dei uma choradinha, porque a gente que tem, né, então quem tem filho sabe que às vezes a gente fica assim, né, é aquela coisa que a gente faz qualquer coisa para aliviar a dor daqueles que a gente ama, né? A gente faz qualquer sacrifício é pouco, não é? Eu acho importante. Alguém gostaria de dizer algum comentário sobre esse trecho? Camila, aquela hora eu te chamei para ler, eu vou pedir para você então finalizar aqui. Eu ouvi, mas caiu tive um problema de conexão. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto, e vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e o expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria, inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Então aqui ele fala, ele quer entender, né, como que o cadáver pode perseguir ele. E aí a Narcisa comenta que em vida ele era muito apegado ao corpo, né, e assim ele partiu e não conseguiu entender, não conseguiu se desligar, como a Fernanda estava falando. Ele ficou ainda apegado no corpo dele, queria manter aquilo, e ele não enxergava outra coisa. E aí ele vivia para isso, para manter o físico, a estética dele. Aí ele fala que não enxergava outra coisa, nem vivia o senão dele para ele, votando-lhe verdadeiro culto, e vendo o sopro renovador não abandonável. Então, mesmo que acontecendo isso dele se desencarnar, ele não conseguia abandonar o corpo. E aí ele passou por alguns processos. Então, ele não conseguia entender, apesar de terem intercedido por ele, de terem tentado explicar para ele a situação, ele não conseguia entender, ele não se desapegava, e ele lutava para conservar aquilo. E aí os vermes começaram a surgir, e ele começa a se horrorizar com aquilo. Então, aquela visão que ele fala no começo, que ele chama aqui de... Lá vem ele, o monstro, sinto os vermes novamente, ele começa a ver aquilo comer e ele não consegue
entender, não consegue desapegar. E isso começa a atormentar a alma dele. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma crítica até para a nossa sociedade, hoje em dia também. Eu vejo que a gente fica muito apegada a essa estrutura, né? A nossa sociedade é muito apegada ao corpo, assim, estrutural. Eu vejo isso muito nas redes sociais, principalmente na televisão. E a gente se apega demais a isso e fica pensando nisso, e faz dieta e academia e faz vários exercícios. E eu acho que tem muita gente que tem medo de envelhecer, medo do que vai acontecer, medo do corpo mudar e, enfim, das rugas aparecerem. E eu acho que isso é uma crítica também bem forte para a gente, né? Uma coisa que eu comparei também foi em relação ao André, porque o André, ele foi um suicídio, né? Mas ele deixou de se cuidar. E aqui é o contrário, ele ficou extremamente apegado à estrutura física dele. Então eu fiz mais ou menos uma comparação, acho que não 100%, mas assim, desse apego tão forte ao cuidado, ao corpo, à estética, né? Ao físico dele. Gente, não sei se vocês repararam, é que os pais dele são espíritos mais elevados, com tarefas, digamos assim, definidas até em outras regiões mais elevadas. Então, a gente tem aquela ideia, porque aqui na Terra, normalmente, pai e mãe são escravos de filho. A gente tem aquela ideia de que a mãe da gente, digamos assim, está aqui para nos servir a toda hora, né? Você tem essa ideia. Mãe é assim. E aí, quando a gente desencarna, aí não tem mais, quer dizer, eles não vão deixar de nos amparar, de nos olhar, mas eles têm tarefas. Então, ele veio visitá-lo 2 vezes, sabe que o filho está sendo cuidado, foi por intercessão do pai e da mãe que ele foi recolhido ao nosso lar, mesmo sem condições, mas foi recolhido, está sendo cuidado, o pai sabe disso, mas o pai só vem quando ele tem disponibilidade nos seus compromissos para poder visitá-lo. Então, que a gente também guarde isso, assim, eu digo assim, a gente tem que merecer esse amparo, essa proteção, merecer essa ajuda, né? Porque às vezes a gente não valoriza. Nós aqui temos aquela coisa de que aquelas pessoas que a gente ama estão ali à nossa mercê, porque a gente precise, né? E não é bem assim, né? A gente vai, como disse, a gente precisa arrumar nossa bagagem para saber para onde a gente vai ter condições de ir, quem vai poder nos amparar ou nos auxiliar, né? É tudo uma questão de mérito, não é passe de mágica. A gente tem que, digamos, preparar a nossa bagagem. Alguém gostaria de falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta a respeito? Acho que, na verdade, esse final complementa até um pouco a primeira parte, né? Porque às vezes a gente fica esperando muito do outro lado, e aí quando você desencarna, e aí você se depara com essas situações, igual ele via o corpo ali putrefando, os vermes comendo, dependendo do que a gente fizer e do como a gente for apegado. Na verdade, é uma frustração, porque ao invés de encontrar paz, Ele nem amor, reconheceu o pai, quando o pai foi visitá-lo, ele nem o reconheceu. pois é, Tamanha loucura. exatamente o contrário, né? Do que a gente imagina que possa ser. A Tânia queria falar, fala, Tânia. Eu não sei se eu entendi corretamente, mas uma das coisas que eu pude observar é que a primeira situação dele foi que eu acho que ele não entendeu nem o que ele estava nem o que estava acontecendo com ele. Por isso que ele também, além dele ser apegado ao corpo, por isso que ele também estava vivenciando toda essa loucura, né? Sim. Ele não conseguiu se equilibrar para saber o que estava acontecendo com ele, né? Isso é muito comum, Tânia. E quanto mais apegado nós formos à matéria, às coisas da matéria, mais teremos dificuldade para sabe, termos uma noção do que está acontecendo. Eu digo, ó, se
Se acontecer alguma coisa, chegar em casa, chamar fulano, Beltrano, Ciclano, ninguém responder, gente, olha, começa a rezar porque você está do outro lado. Já está do outro lado. Cheguei em casa, fulano, Beltrano, ninguém me responde, tem que começar a orar, porque, olha, começa a orar porque ele está do outro lado. Quem assistiu o Ghost, ele, no início, ele teve essa dificuldade de perceber que ele tinha partido. Ele gritava, chamava e ninguém atendia ele. É isso mesmo. A Tuane queria falar alguma coisa, Tuane? Acho que a sua prima quer perguntar alguma coisa. Isso, não, eu só queria falar que me chamou a atenção essa frase aqui. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Que me faz relembrar muito a questão de legado, né? O legado que a gente deixa na terra. No sentido, a flor morta, ou nós, quando nós morrermos, a gente vai voltar à terra. Mas o perfume, no caso, as pessoas que a gente tocou com as nossas ações, como a gente fez o outro se sentir, isso vai permanecer para sempre. Enquanto as pessoas lembrarem, né, de como a gente fez elas se sentirem, como no caso, quando as pessoas se lembrarem do perfume de uma rosa, aquela rosa, ela vai continuar vivendo. Então, é muito mais forte do que um corpo físico, certo? Que depois vai voltar à Terra. Aproveitar essa nossa oportunidade, né, aqui na Terra, essa experiência aqui na Terra, para tocar o maior número de corações possíveis e transmitir esse amor, né, como o João estava falando antes, transmitir esse amor para o maior número possível de pessoas, porque é isso que vai manter depois a gente viva por anos e anos e anos e anos. Muito bem. E Tuane, você também queria falar? Não, era só por causa que ela queria. Ah, tá bom. E meus amigos ali, a Maria Carolina e o Jefferson? Tranquilo. Muito bom estudo de Tranquilo? noite. Tá tranquilo, né? Tá Sim. bom. E aqui as meninas aqui, Thelma? Tá preocupada não, né, Thelma, com essas leituras não, né? Não. Bem tranquila também. Bem tranquila? Que bom. E aqui, essa ala jovem aqui? Joana, Camila, João? Tudo certinho. Tudo certinho? Bom, então, se ninguém quer colocar a Andréia, de Norá. A Andréia já é macaca velha, né, Andréia? De Norá também. Está tão acostumada, até parece, mas a gente já morreu muitas vezes, né? Já sabe, mais ou menos, né? Todo mundo sabe que vai morrer, mas, na verdade, ninguém se prepara, né? Isso é verdade. Ninguém quer ir, né, Babi? Vamos ser sinceros. Né? O Beto diz que, olha, ele cede a vez para qualquer um. Não, nesse ponto, ele não é egoísta, pode... Essa filha é uma filha que eu não me incomodo que passem à minha frente, não. Como eu sei que eu vou sentir falta do cafezinho, eu estou pensando daqui uns 40 anos começar a reduzir o café. Daqui uns 40 Papi. Ô, Beto, mas vai ter uma hora que você mesmo vai pedir para ir, hein? Escuta o que eu estou te falando, hein? Se a sua linda aí foi embora antes de você, então... Está falando para você, Beto, de Norá. Estou falando contigo. Comigo? Se a tua pretinha foi embora antes de você, então você vai querer também. Eu vou querer ir junto. Aí eu vou querer ir junto. Então tá bom. Já pensou? Mas é bom a gente pensar sobre isso, né? Mas que a gente, na realidade, eu digo que nós somos espíritas, a gente tem certeza que a vida continua, não é? Temos noções dessa realidade espiritual, mas, no fundo, em sã consciência, a gente vive como se não acreditasse, porque a gente vive tão envolvido pelas questões materiais, tão voltados, né? Que ainda bem que a gente tem esses momentos em que a gente estuda, reflete, pondera, e a gente vai estudando.
Mas eu digo mesmo, a gente não sabe como vai reagir. Que você vai dizer assim, olha, ele fica assim, já está lendo esse livro, já quantas vezes você leu, não sei o quê, você está estudando. Mas uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você ter a maturidade espiritual, a serenidade para vivenciar esses problemas e como vamos reagir diante da partida, não é? Como vamos reagir? E nós temos uma amiga que foi do nosso grupo, uma senhora muito querida, Tia Irani, todo mundo a chamava de Tia Irani. Ela tinha um sorriso lindo e ela era uma pessoa assim que tinha tantas dificuldades, tantos problemas, e a gente só via, Tia Irani estava sempre com um sorriso lindo, nunca a vi se lamentando, ela tinha assim uma série de dificuldades, um filho adotivo que dava uma série de dificuldades, e aí um belo dia, no final de ano, Tia Irani desencarna. Ela acordava muito cedo para caminhar, porque ela era muito ativa, muito ativa. E ela acordava muito cedo para poder dar conta das tarefas. E ela já tinha uma certa idade. E aí, nesse dia, ela não acordou. Aí os filhos começaram a achar, deve estar cansada, final de ano, etc. e tal. Aí demorou muito, foram olhar, ela tinha desencarnado. Aí um belo dia ela dá um recado, que a gente às vezes falava assim, ela dizia assim, ela disse para a gente, a morte não dói. O que dói é a saudade. O que dói é a saudade. Então, o que a gente tem que trabalhar no nosso coração é que, no fundo, todos somos filhos de Deus, que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos companheiros também são filhos de Deus, que essa providência divina nos amparará a todos. Claro que, se nós estivermos numa condição, como esse rapaz rebelde, quer dizer, ele está, reparem, a providência divina está mandando amparo, estão tentando auxiliá-lo. Ele continua nessa situação, não é por falta de amparo, mas é por um estado de rebeldia diante de uma situação e de um despreparo diante das coisas espirituais. Ele poderia ter um pouco de espiritualidade, ele poderia ter um pouco, né, desse sentimento da busca de Deus, ele poderia ter isso, mas ele não tinha. Então, ele está sofrendo um sofrimento que poderia ser evitado, mas não por falta de amparo ou de ajuda, mas sim por uma falta de bagagem. Então, que a gente possa guardar no nosso coração, que o meu filho, ele não é meu filho, ele está meu filho, mas ele é filho de Deus, né? Que as pessoas que a gente ama não são nossas, não é meu filho, não é meu neto, não é meu marido, não são nossas. Na realidade, estamos juntos, somos como uma grande família, onde todos há um sentimento de fraternidade, em que nos fortalecemos mutuamente para caminhar com mais segurança. Se colocarmos espiritualidade no nosso coração, será mais fácil para nós lidar com essa outra realidade. Se refletirmos a respeito disso, também será mais fácil para nós. Então, é nisso que a gente tem que procurar, digamos assim, esse tipo de ajuda. E vamos para a nossa prece. E ela já me deu um recado, viu? Adianta eu ir junto com ela, eu sei disso. Não vai ser difícil, tá? Deixa eu te falar. Estava no mesmo lugar lá. Beto, deixa eu falar por baixo. Não vai estar do lado do outro, mas você vai estar me ajudando. Eu sei que vai pedir por mim. Isso sim, tu vai pedir por mim. Isso é o que isso aqui. Rebelde sem causa. Fala. Vamos fazer a prece. Gente, então vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus infinitamente pela oportunidade que nos concede, dos esclarecimentos que nos são trazidos através desses estudos, dessas obras. Obrigada, Senhor. Te pedimos que nesse momento possas amparar a
todos os irmãos que se aproximaram de nós em cada lar, a todos aqueles que vieram à nossa mente, dos nossos familiares, nossos entes queridos, nossos amigos. Nós falamos muito da Natânia ainda antes de começar a reunião. Então, onde ela se encontre, que ela possa ser envolvida em vibrações amorosas, que ela possa receber o nosso abraço, o nosso carinho. Mas não só ela, como todos aqueles que estão vinculados a nós, sejam igualmente envolvidos e amparados. Nossa gratidão aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios, aos nossos familiares, que nos ajudaram a ser o que somos, que nos ajudaram a caminhar. Então, que todos possam ser abençoados por ti. Pedimos também pelos nossos irmãozinhos que hoje não puderam comparecer, que onde quer que se encontrem, a nossa irmãzinha Isabela, onde esteja, seja também envolvida nessas vibrações. E assim, Senhor, muito, muito gratos por tudo. Que assim seja.